A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, ótimo dia. Sou Rafael, quero compartilhar com você a palavra de Deus nesse dia, que se encontra em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 9, que diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, nesta fase de sua vida, ele está vivendo um terrível abandono pessoal da parte dos seus amigos, da parte de todos aqueles que caminharam com o apóstolo Paulo em um determinado ponto de suas vidas. Muitos desses viram o apóstolo Paulo operar grandes coisas em seu ministério na presença de Deus, e todos haviam abandonado o apóstolo Paulo. A essa altura da vida de Paulo, ele já não era mais um jovem de 20 anos de idade. Certamente o apóstolo Paulo aqui já tinha os seus 80 anos ou mais. Já era um ancião de cabelos brancos, marcado por várias perseguições. O apóstolo Paulo aqui, certamente ele tinha o seu corpo marcas por amor à pregação do Senhor Jesus Cristo, por amor ao seu ministério, ao seu chamado. Certamente o apóstolo Paulo aqui, ele havia sofrido muito por causa das perseguições que sofreu ao longo de sua vida e de sua jornada ministerial nessa terra. Mas é interessante que a gente vê que mesmo o apóstolo Paulo estando aprisionado em uma masmorra romana, o apóstolo Paulo, ele não questiona o caráter de Deus, ele não se desvia da presença de Deus por causa deste aprisionamento por ordem do imperador Nero. A gente não vê o apóstolo Paulo aqui reclamando da vida por causa das pessoas que o haviam abandonado. E fica aqui um grande exemplo para nós, em meio aos abandonos que nós sofremos na nossa vida, dificuldades, privações. É nestes momentos que nós precisamos entender que Deus, ele não nos abandona. Aqui a gente vê que todos abandonaram a Paulo. Ninguém assistiu à defesa de Paulo. O dia em que Paulo estava diante de um juiz em Roma, ninguém foi assistir o apóstolo Paulo. Todos o haviam desamparado, mas ele diz no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Nós precisamos entender que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus, ele está nos assistindo. Você, cristão, você, servo do Senhor Jesus Cristo, que de repente está vivendo uma situação terrível de abandono, de privação, de dificuldade, de abandono por parte de amigos, né? Como o apóstolo Paulo. Entenda que Deus, ele não te desamparou. O Senhor, ele está te assistindo e ele vai te fortalecer para enfrentar até o fim essa situação. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele cita alguns nomes de pessoas que contribuíram para o bem na vida dele, mas de pessoas também que contribuíram de forma negativa para a vida dele. E Demas, né, foi uma dessas pessoas que desamparou Paulo, amando o presente século. E tem também Alexandre, né, conhecido como o latoeiro, que causou muitos males na vida do apóstolo Paulo. Mas também Paulo, ele cita outros nomes aqui de pessoas que contribuíram e que poderiam ainda contribuir para a vida dele. Olha que interessante.
Existem dois tipos de pessoas que passam pela nossa vida, que contribuem muitas vezes para o bem, mas que também podem contribuir para o mal. Ninguém é obrigado a se relacionar com ninguém, mas entenda uma coisa: se for para você entrar na vida de alguém, seja que mesmo por uma amizade simples, seja que de uma forma simples, passar pela vida de alguém, contribua de forma positiva na vida dessa pessoa. Não seja um destruidor, seja um edificador de vidas. Entre na vida de alguém para contribuir para a vida dela para o bem e não para o mal. E a gente vê que tanto as pessoas que entraram de forma positiva e que entraram de forma negativa na vida do apóstolo Paulo, tudo isso contribuiu para a formação do caráter da vida do apóstolo Paulo, ou melhor, para a formação do caráter do próprio apóstolo Paulo. A gente vê que o apóstolo Paulo aqui, sabendo que em breve iria morrer por amor a Cristo, a gente vê que o apóstolo Paulo não reclama da vida, muito pelo contrário. A gente vê um homem que, mesmo à beira da morte, está aconselhando Timóteo, está aconselhando outras pessoas a continuarem firmes na presença de Deus. Que exemplo é a vida do apóstolo Paulo para nós. Queridos, que nós possamos ser edificadores de vidas e não destruidores de vidas. Entre na vida de alguém. Você não é obrigado a entrar na vida de ninguém. Você não é obrigado a se relacionar com ninguém. Mas entenda que nós precisamos ser edificadores e não demolidores. Edifique vida de pessoas de forma positiva. Que Deus em Cristo possa te abençoar, possa te dar graça, sabedoria para contribuir na vida das pessoas, edificando e não destruindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a vosso espírito neste dia, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe.